final nós vamos deixar toda a informação e o acesso à informação que vamos passar no bate-papo e depois vamos disponibilizar também a gravação deste vídeo nas nossas redes sociais, do Facebook, tanto da Biblioteca como da EDUPA. Por isso, eu vou passar a palavra às colegas que farem a apresentação e depois vamos mostrando aqui também algumas histórias relacionadas com este tema. Por isso, Ana, é tudo vosso. Boa tarde. É bom ver caras familiares desse lado, ver caras bonitas e pequeninas também. E hoje estamos em direto pelo Facebook, acho que finalmente conseguimos. Vamos tentar fazer do dia de hoje um dia especial, até porque para nós as três estávamos separadas fisicamente e pela primeira vez estamos juntas. Tanto assim que estamos a fazer feedback nos microfones umas das outras. E esperemos que da próxima tenhamos aqui mais pessoas e que de uma para outra vez o contacto humano regresse, que muita falta faz. Então vamos partilhar aqui a nossa apresentação, antes de viajarmos pelas histórias de hoje. E estamos aqui para falar sobre o regresso às aulas, que é bom para muitas pessoas, muitas crianças, muitos professores, mas não tão bom para outros. E vamos falar como é que podemos atravessar esta fase da melhor forma possível. Então, como a Maria João falou há bocadinho, nós vamos começar por falar primeiro, dar uma contextualização sobre a ansiedade, o medo e o regresso às aulas. Vamos falar sobre os medos mais típicos de diferentes idades e vamos dar algumas sugestões sobre coisas que os adultos podem fazer para ajudar as crianças a lidar com este reinício, um bocadinho diferente, mas também em algumas coisas semelhantes ao do último ano. E depois a Maria João vai apresentar algumas histórias, portanto a dinâmica vai ser um bocadinho diferente das sessões anteriores em que tínhamos uma história e depois uma contextualização a seguir. Portanto, no regresso às aulas, essas duas meninas que estão ali a participar ao lado da Margarida Macedo, não sei se já regressaram às aulas? Sim? Sim. Não sei se, entretanto, já manifestaram alguns medos ou algumas ansiedades, mas nós queríamos normalizar estas emoções agora no regresso à escola. É normal, com o final das férias e o regresso às rotinas, surgirem emoções mais intensas, tanto positivas como negativas. A ansiedade e o medo normalmente são aquelas que suscitam mais pânico, digamos assim, nos pais e nos encarregados de educação. Queríamos só fazer aqui uma diferenciação entre a ansiedade e o medo, porque muitas vezes são usados com o mesmo significado, são termos usados com o mesmo significado, mas têm algumas diferenças. O medo é mais objetivo. Eu posso ter medo de escuro, posso ter medo de cães, posso ter medo de várias coisas. A ansiedade é uma coisa mais generalizada e mais virada para o futuro. O medo é mais focado no presente. Portanto, na sua maioria, ou na maioria dos casos, as crianças apresentam ansiedade relativamente ao regresso às aulas e não tanto medo, porque quando confrontados com o regresso e com a presença na sala de aula e com o contacto com os colegas, essa emoção acaba até por desaparecer. Portanto, é mais uma questão de antecipação daquilo que vai acontecer e não é um medo específico. Portanto, devemos lidar com isto de uma maneira um bocadinho diferente e normalizar a ansiedade e perceber se realmente há algum medo específico e aí sim trabalhá-lo de maneira mais específica. Nós pusemos aqui esta imagem da montanha russa porque é isso, é um bocadinho por aqui que as crianças passam e os adultos também neste regresso às aulas. É uma montanha russa de emoções, nós usamos até muitas vezes essa metáfora porque ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo do mês as crianças e os adultos vão passando por várias emoções positivas, negativas, mais ou menos intensas. E é normal, portanto, mesmo que o pico seja muito positivo, à partida vamos descer e mesmo que a curva negativa seja muito negativa, à partida vamos voltar a subir. Portanto, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe.
Temos aqui uma lista dos medos mais comuns em relação às idades. Nós temos até aos 12 meses. Os medos mais comuns é o medo da separação, dos barulhos intensos e inesperados, de quedas e luzes fortes, portanto são coisas muito específicas. É o medo de serem separados dos pais, de um barulho intenso que acontece e nós conseguimos perceber imediatamente a reação da criança àquela situação. Dos 12 aos 24 meses, lá está, a separação novamente, ambientes e pessoas estranhas. Nós temos separação, ambientes, pessoas estranhas, normalmente barulhos intensos e inesperados. Tudo isto acontece quando as crianças entram na escola, seja na creche, jardim de infância, o que for. A primeira introdução da criança à escola e num ambiente com muitas outras crianças é sempre cheio de tudo isto, portanto é normal que a criança apresente alguma ansiedade nos primeiros dias e relata alguns medos, ou que se nota alguns medos no comportamento da criança. Com o tempo e com a habituação, estas emoções vão sendo integradas na criança e não se vai notando tanto a reação comportamental. Depois dos 2 aos 3 anos, tem medo escuro, de ficar sozinhos, de alguns animais e desconhecidos. As máscaras aqui dificultam mais ainda este processo. Um miúdo, uma criança que com 2 ou 3 anos entra na escola e se depara com todos os adultos de máscara, sendo que em casa e em casa dos avós e em casa dos tios ninguém anda de máscara, é natural que vá sentir algum medo e alguma estranheza, mas lá está, acabam por se habituar. Dos 3 aos 5 anos aparece o medo do escuro, novamente, de monstros, do monstro debaixo da cama, do monstro dentro do armário, das trovoadas e de se perder. E depois, a partir dos 5 anos, aparece medo de ficar esquecido na escola, do divórcio dos pais, da morte e da rejeição social. O ficar esquecido na escola, lá está, é uma coisa que pode acontecer um atraso, e é importante também começar a normalizar estas situações com a criança antes disto acontecer, e para que a criança não entre em pânico caso aconteça. O divórcio dos pais, quando as crianças começam a ter mais consciência destes conceitos e a ter contacto com outras crianças que passaram por isto, também é natural que sintam algum receio e que façam perguntas, e aí o ideal é mesmo esclarecer as questões sem entrar em pormenores desnecessários, mas esclarecer as questões que as crianças forem apresentando, adequando o diálogo à idade da criança. A morte e a rejeição social, ou melhor, a morte é uma coisa com que se vai aprendendo a lidar ao longo da vida, não é propriamente ligada à escola. A rejeição social, aí sim, principalmente quando as crianças entram no primeiro ciclo, há muitos relatos de ansiedade relativamente à integração no grupo de pares, a ser diferente, e isso lá está. Mais uma vez é importante trabalhar esses conceitos antes das crianças entrarem na escola, mostrar que elas são aceitas por aquilo que elas são e dar a entender que, mesmo que sejam rejeitados por alguns amigos, à partida eles vão ser sempre valorizados por outras pessoas. E, claro, depois trabalhar estas coisas também com a escola, sempre que percebermos que existe alguma questão mais grave. Lá está, quando o ambiente é estranho, é normal que a criança tenha alguma ansiedade, portanto, no início do ano letivo é mais que expectável que isto aconteça. Preocupações comuns, especificamente relativamente ao início do ano letivo, e eu aqui escrevi preocupações, porque podemos ligar diretamente as preocupações à ansiedade, porque é uma preocupação relativamente àquilo que vai acontecer no futuro. E as preocupações mais comuns das crianças no início do ano letivo é o facto de não conhecer o espaço físico, não conhecer as dinâmicas da escola, não conhecem os horários, não conhecem onde é que vão comer, não conhecem nada disso. Não ter ninguém com quem falar, eles antecipam muito isto, como se, principalmente quando o grupo de amigos muda, ou quando estão em casa e passam diretamente para a escola, não têm muito contacto entre eu com outras crianças. Há este medo de não ter ninguém com quem falar. Ou brincar, exatamente. Hoje em dia há muitas crianças que já vão para a escola com esta preocupação de sofrer bullying, porque é um tema muito mais falado mesmo na comunicação social e, portanto, as crianças já entram na escola com alguma noção do que é isto. Claramente que não ter um bom desempenho académico. Aqui há uns anos atrás isto via-se mais nos anos letivos mais avançados, né, a partir do 7º, 8º, 9º ano. Hoje em dia vê-se isto desde o primeiro ano.
o que nos deve levar a refletir porque é que isto está a acontecer, não é? Não é porque as crianças agora de repente vêm com um chip que faz com que elas se preocupem com o desempenho académico desde os 6 anos. É muito porque é isso que é exigido na escola, em algumas escolas, é isso que é exigido de alguns professores e os pais acabam também por entrar nesta onda de exigir as melhores notas e um desempenho excepcional aos filhos desde o primeiro ano, o que não faz sentido porque as crianças vão se desenvolvendo aos pouquinhos, ao seu ritmo, e a somar a isto tudo, estas preocupações todas que já existem há muitos anos, acrescentarmos ainda a preocupação de ter um desempenho académico excepcional, se calhar não é a melhor maneira de lidarmos com as coisas. E depois também não ter um bom relacionamento com os professores. Isto prolonga-se ao longo da vida, depois chegam ali à adolescência e se calhar até se esforçam para não ter um bom relacionamento com os professores e para fazerem umas piadas, mas realmente isto é uma preocupação das crianças e dos pais também, porque se os pais também não tiverem um bom relacionamento com os professores, toda a dinâmica ao longo do ano é complicada. É importante salientar que cada criança tem preocupações diferentes, portanto, isto são só alguns exemplos. É possível que conheçam alguma criança que não tem preocupação nenhuma dentro desta lista e que tenha outras que nós não falamos. Mas é importante ouvirmos as crianças porque elas, verbal ou não verbalmente, acabam por demonstrar as preocupações delas e devemos incentivá-las a falar e tentar perceber aquilo que elas estão a sentir. Ou seja, qual é que é o motivo e quais é que são as emoções que elas estão a sentir. Ajudá-las a nomear, ajudá-las a verbalizar, a externalizar, fazer desenhos, o que seja, mas ouvir a criança e tentar perceber o que é que está a acontecer para depois podermos proporcionar segurança à criança. Sem percebermos o que é que se passa, não conseguimos fazer isso. Como ajudar a criança? Portanto, existem várias maneiras de ajudar a criança no início do ano, já falei agora de algumas. No fundo, devemos normalizar o medo e a ansiedade, como sendo uma coisa que toda a gente sente, que é útil. Ter medo e ter ansiedade faz sentido neste início de ano e na vida, no geral. Sempre que somos confrontados com situações novas, é importante dizer à criança que aquilo que ele sente, aquele nó no estômago, aquela vontade de fugir, é natural e toda a gente sente, inclusivamente os adultos. Devemos nos focar nas soluções e não nos problemas, ou seja, estar também a esmiuçar a causa e a falar sempre no coleguinha que bateu, na matéria que é muito difícil. Focarmos nos problemas e passarmos isto à criança não é a melhor ideia. Devemos nos focar mais nas soluções e tentar trabalhar isso com a criança. É importante anteciparmos o regresso às aulas, mas não anteciparmos o medo, ou seja, não partirmos do princípio que a criança vai sentir muito medo e não passarmos isso à criança, ou seja, não dizemos, olha, vais sentir muito medo, é normal, mas toda a gente sente isto. Não, dizer que vai passar por uma fase nova, dizer que vai conhecer pessoas novas, o ambiente não vai ser o ambiente a que a criança está habituada, mas que, com ajuda, vai conseguir ultrapassar esta situação nova. Não focar esta antecipação no medo. Dar informação sem excessos, lá está, falar um bocadinho de como é que é a escola, levar a criança à escola se for possível, fazer a transição para uma escola nova e para um contexto novo, de preferência acompanhado, o adulto acompanhar a criança. Não precisamos de dar informação em excesso, não precisamos dizer que a professora é conhecida por ter isto, isto e isto, não precisamos dizer que há um aluno na escola que é muito difícil, muito complicado, que bate nos colegas. Portanto, limitar-nos àquilo que é mesmo essencial. Devemos assegurar que que temos uma forma de entrar em contato com a criança e que a criança sabe disso. Se a criança precisar de falar com um adulto, com os pais ou com o encarregado de educação, a criança deve saber qual é que é o percurso que tem que fazer para entrar em contacto com o adulto de confiança dela. Porque isto dá uma sensação de segurança de que se eu precisar de alguma coisa, eu sei o que fazer para chamar o meu pai, ou chamar a minha mãe, ou chamar o meu encarregado de educação. Mais para os pais, é importante manterem-se vigilantes, não é, de alguma alteração de comportamento ou qualquer coisa estranha que se apercebam, mas sem alarmismos. Não perguntar todos os dias se aconteceu alguma coisa de mal na escola e partir antes pela curiosidade. E no final comunicar, que é aquilo que nós já vimos falar e a advogar já há muito tempo, que é a principal ferramenta que os pais e os encarregados de educação têm para lidar com as crianças, é comunicar. Ouvir primeiro e depois tentar comunicar de maneira clara com a criança aquilo que sente e aquilo que pensa.
É importante também salientar que o acesso ao telejornal, principalmente nesta fase do Covid, a jornais, mesmo no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, o que seja, há informações relativamente a esta situação do Covid que não são, aliás, 99% destas informações não são adequadas às crianças. É importante que a criança esteja informada sobre o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, o que é que está a acontecer, mas não precisamos de ter uma criança que esteja informada sobre o número de mortos diários por Covid-19, não é? Portanto, adequar e controlar e limitar o acesso ao telejornal e outras fontes de notícias. Manter informado sempre dentro do limite razoável, digamos assim. E agora passo a palavra à Maria João. Ora, como eu tinha falado, vou apresentar então aqui umas histórias que estão adequadas a este tema que estamos aqui a falar, dos medos e das ansiedades ligadas ao regresso ou à entrada na escola. E isto está aqui, só fazer um bocadinho de feedback. Podem só tirar o som ao computador? Senão, estamos aqui, estou aqui a ouvir-me. Então, a primeira história que vos trago é esta que está aqui. Sou demasiado pequena para ir à escola. E este livro é uma história muito interessante de uma menina que vai pela primeira vez para a escola primária. Como eu tinha dito, eu vou apresentar aqui algumas histórias que falam que era na entrada para o jardim de infância e outras para a escola primária. A história é um bocadinho grande, eu vou tentar encurtar aqui um bocadinho, mas sem tirar aqui o sentido à mesma, ok? Espero que consigam ouvir. Só para apresentar o nosso livro, ele é escrito e ilustrado pela Laura Pyle e editado pela Oficina do Livro. Tenho uma irmã mais nova, a Lola. É pequena e é muito engraçada. A mãe e o pai dizem que ela já está crescida e que deve ir à escola. Mas a Lola não tem assim tanta certeza. A Lola diz: sou demasiado pouco crescida, ainda sou muitíssimo pequena. E diz também: parece-me que não vou ter tempo para ir à escola. Estou extraordinariamente ocupada a fazer coisas importantíssimas cá em casa. E eu digo: na escola vais poder aprender os números e contar até 100. Eu não preciso de aprender a contar até 100. Eu já sei contar até 10 e isso chega-me. Mas eu também lhe digo: e aprender as letras, Lola? Se souberes escrever, podes mandar por postais aos teus amigos. E então ela diz: mas eu gosto de falar ao telefone. É mais simpático e mais direto. Mas tu não queres aprender as palavras? Passas a poder ler os teus livros e a perceber as mensagens secretas deixadas na porta do frigorífico. Eu já sei um montão de segredos, não preciso de ler as palavras e sei de cor os meus livros. E se não me lembrar, invento. Mas Lola, o que farias se encontrasse um monstro muitíssimo zangado que só conseguisse dormir se tu lhe lesses a sua história preferida? Pois não sei, Charlie. Pronto, está bem. Eu gostava de ler histórias ao monstro e de contar elefantes e de escrever cartas ao Pai Natal, mas decididamente eu jamais usarei o uniforme da escola. Eu não gosto de vestir o mesmo que as outras pessoas. Eu gosto de usar roupa às riscas. Mas o que é que eu vou fazer na hora do almoço? Tu sabes que eu jamais em tempo algum comerei comida da cantina. Sabem, a minha irmã Lola é um bocadinho esquisita com a comida. E eu digo: mas Lola, podes levar o teu almoço de casa numa lancheira? Pois, mas eu não quero comer na escola, sozinha, isolada e abandonada.
Mas Lola, na escola vais fazer muitos amigos. Também podes almoçar com eles. Pois, mas eu já tenho o meu amigo Soren. Eu gostava era de almoçar em casa com ele. Cá para nós, o Soren é o amigo invisível da Lola e ninguém sabe como é que ele é. Pois, então se calhar o Soren também vai para a escola. Como se sentiria ele se vocês não fossem colegas de carteira? Tens razão. O Soren está um bocadinho nervoso por ficar sozinho na escola. Pois, decididamente, eu também tenho que ir para a escola, diz a Lola. Então, no caminho para a escola, a Lola vai toda a tremer. Diz, o Soren está a sentir-se ligeiramente não muito bem. Está com medo de não conseguir aprender os números, as letras e a ler as palavras. E de ninguém que fale com ele e de ficar sozinho e abandonado. Lola, digo eu, vai correr tudo bem, vai ser ótimo. E tenho a certeza de que vocês vão os dois gostar muito. E depois da escola, há batido de morango em casa para todos. Mas a verdade é que sou eu que passo o dia preocupado. Não a vejo no intervalo e não está em lugar nenhum na hora do almoço. Não a encontro na hora da saída, nem há nada dela pendurado no cabide. Oh, mas ali está ela. E não está sozinha e abandonada. Vai a saltitar para casa, acompanhada. Lola, eu não disse que tu ias gostar muito da escola? E a Lola diz, eu sabia, Charlie, e não estava nada preocupada. Quem estava nervoso era o Soren, não era eu. Eu estava tranquilíssima. Então, fica aqui a nossa primeira sugestão. Eu não sei se nós temos aqui o nosso público mais pequenino a ouvir histórias. Margarida, estão aí as meninas? A mais nova já adormeceu, mas a mais velha está aqui. Cá estão elas. Está tudo bem? Sim. Sim, gostaste da história? Sim, que idade é que tens? 8. 8. Ui, então tu já és muito perita na escola, não é? É quase finalista. É quase final. Ui, já é Para o muito... ano. Já ajudas os outros a perder o medo, não é? Parece que sim. Gostaste da história então? Gostaram todos? Sim. Fica aqui então a nossa primeira sugestão. Então, como eu disse, sou demasiado pequena para ir à escola. Vai ser assim tudo seguido agora, não é? Não precisa... Não? Queria só acrescentar, há pouco a acrescentar porque a Vânia também foi muito completa naquilo que disse, mas se calhar partilhar aqui, estou em outras mães pelo menos, eu além de trabalhar nesta área este ano fui mãe de uma criança que entrou para a escola, então senti na pele tudo aquilo que se estava aqui a dizer e o que está na história da Lola, que foi precisamente a história que eu escolhi contar antes da escola começar. Portanto, tudo o que a Vânia disse de formas de abordar isto sem transmitir a nossa ansiedade também e os nossos receios também é fundamental. O primeiro dia de escola, independentemente desse medo ter sido vivido com mais ou menos intensidade, nós também podemos aligeirá-lo, não é? No caso da história era o dia em que iam comer, já não sei o que já não me lembro. No nosso caso, nós podemos assinalar o primeiro dia de escola de uma forma especial. E se a criança não vier totalmente satisfeita, que geralmente vem, não é? Geralmente corre bem, os casos em que não corre bem, a melhor forma de ajudar, falou-se muito em comunicar, a Vânia felizmente alertou para comunicar nem sempre é falar, portanto nem sempre a criança quando está com medo ou quando está ansiosa ou quando vem de um dia mau tem vontade de falar e cabe ao adulto captar isso, captar essa informação e saber atuar em harmonia com isso. Muitas das vezes nós sentimos os nossos filhos nervosos ou com medo e parece que estamos ali em cima deles a querer saber e mais nervosas parecemos nós estar, não é? Queremos ajudá-los e no fundo não estamos a ajudar em nada. E aí conta o trabalho de equipa que é uma família, não é? Porque muitas das vezes nós também estamos cansados e perturbados com a nossa vida
e é bom estarmos todos atentos dentro de casa. E conta alguns truques, aí serve a criatividade dos pais e das mães. Eu ia partilhar, nós gostamos sempre de partilhar práticas e exercícios. Eu ia partilhar uma que aconteceu precisamente na escola do meu filho e que passámos a usar. Ou seja, eu estava se calhar tão ou mais nervosa que ele, fiz exatamente o mesmo que a mãe da Lola, procurava sinais dele e passei o dia em arrumações e não sei mais o quê. Quando fui buscá-lo, ele estava feliz da vida, assinalámos aquele dia e chegou uma história da escola. A história chamava-se Beijo na Mão, o beijo na mão. Nós depois podemos partilhar nos comentários. Então o beijo na mão é o quê? É algo que a mãe pode fazer, a mãe ou o pai pode fazer ao filho e dizer-lhe como se fosse um objeto securizante ou um amuleto ou algo que lhe vai dar conforto e companhia quando ele ou ela precisarem. Então nós lemos a história, além da história ter sido apresentada às crianças, as crianças puderam ilustrá-la logo no primeiro dia, então viu o meu desenho a dar um beijo na mão ao meu filho e a partir desse dia passámos a utilizar isso e disse então hoje queres o beijo na mão? No dia a seguir ele, claro, quer dois, deu-me as duas mãos. Eu sei que nesta fase pandémica não é o ideal, mas vamos acreditar que antes de sair de casa estamos todos bem higienizados e desinfetados e que por isso podemos fazê-lo. O que é certo é que é um pequeno gesto que naquele caso, naquela criança, e acredito que em muitas daquela escola, fez sentido. À semelhança disto, quando falamos em crianças mais pequenas que entram para o pré-escolar, por exemplo, o levar um objeto securizante para dormir, o levar qualquer coisa que faça sentir que a casa dessa criança foi com ela, é uma forma de ajudar a atravessar este medo. E esta palavra é importante, é atravessar o medo, não é vencê-lo, não é dizer à criança que tem que o superar, porque isso também gera alguma ansiedade, é vai atravessar o medo, como atravessamos uma porta, como atravessamos um quarto que está mais escuro e que temos medo de passar ali, começa, tem uma duração e acaba. E estes pequenos truques de levar com a criança alguma coisa que a faça atravessar o medo com mais confiança é uma das dicas que queríamos dar hoje. E vamos passar à segunda história. Oh, Ana, posso? Claro que sim. Eu acho que atualmente nem é permitido, pelo menos na escola das minhas filhas, não é permitido levar objetos. Nem pessoais, nem adornos, nem peluches, nada, por causa da pandemia, não é? Não é possível. Não sei como é que é na creche, mas pelo menos no jardim de infância e na escola primária não é permitido. Uma das minhas filhas pode levar para dormir, penso que é Pois. só para dormir. Pois. Agora, claro que eles se calhar também encontram outras estratégias lá, internamente, outros objetos, não sei, para se tentar... Mas o beijo na mão, uma pulseira, sim. uma Parece fita que simbolize alguma coisa, lá está. Pelo menos ainda não lhes retiram os adereços que eles levam com eles, não é? Retiram. Retiram, Não colar podem e levar assim? pulseiras, não. Ah, Pelo menos é? no regulamento está escrito. É uma das indicações que quando começa o ano letivo nos alertam, portanto não é permitido levar. Então tem que ser um beijo na mão. Tem, assim, algo muito simbólico, não é? Exato. E se calhar até guarda mais no coração e fica mais presente o beijo na mão, se calhar do que o objeto em si, que pode partir, podem perder, não é? O beijo na mão ficou ali. Sim. Sim, ele chega a casa e perguntou se ele também me dá a mim, não é? Se eu tiver algum medo, e ele pergunta-me sempre se eu usei o beijo na mão. E eu digo se usei ou não, em que circunstância eu usei, e ele depois partilha também se usou ou não. Por acaso, e veio da escola, lá está, este trabalho de equipa, que a Vânia também falou, é fundamental, não é? Nós também partilharmos com os professores se houver dúvidas e receios, não termos medo não são uma entidade intocável, não é? E fazermos chegar através do caderno de recados, do que for, mas fazer esta ponte para que seja um trabalho de equipa mais facilitado. Claro. Mais alguém quer partilhar ou dizer alguma coisa? No Facebook também vos estamos a ver, se quiserem dizer alguma coisa nos comentários. Ok, então vamos prosseguir para a próxima história. Então, a nossa segunda história para hoje é uma figura
Quem anda nesta área das bibliotecas e para quem é um apaixonado da literatura infantil já conhece esta personagem, que é o Monstro das Cores. E o primeiro livro do Monstro das Cores fala, quem conhece, dos sentimentos, ou seja, esta personagem que está aqui, conforme o seu estado de espírito e o seu humor vai mudando de cor, com determinada característica para que corresponda a como ele se está a sentir. Este é um bocadinho mais direcionado para o tema de hoje, e não podia ser mais explícito, não é? O Monstro das Cores vai à escola e vamos ver como é que ele se sente com esta novidade. Por isso, o Monstro das Cores é escrito e ilustrado pela Ana Lenas e ditado pela Nuvem de Letras. Olá, monstro. Tenho uma coisa para te dizer. Hoje é o teu primeiro dia de escola. Isto da escola, o que é que será? Uma nuvem mágica em que podemos voar? Ou uma selva cheia de armadilhas? Ou um lugar perigoso cheio de animais ferozes? Toma a mochila. Podes enchê-la com aquilo que tu precisares. Um capacete, umas botas para areias movediças, lanterna, repelente para morcegos, óculos anti-alienígenas e um laser, para o caso ser preciso. Mas onde é que tu vais com isso tudo? Basta o caderno diário e pouco mais. Olha, esta é a tua escola. Vamos divertir-nos muito, monstro. E esta é a tua sala. Mas onde é que tu te meteste? E estes são os teus colegas. De manhã temos aula de música. Tocas também. É pena desafinares um bocadinho. E depois a professora Teresa conta-nos uma história. Monstro, estou a ver que gostas muito de histórias. Que bom! Mais tarde vamos para o pátio. O monstro descobre o baloiço. É, monstro! Então e nós? Também queremos. Antes do almoço fazemos xixi e lavamos as mãos. O que é que estás a fazer, monstro? Não, isso não. Amanhã está a acabar e já tenho fome. Mas bem que é hora do almoço. Olha, monstro, hoje é sopa e croquetes. Ah, não se brinca com a comida. E com a barriga cheia, o monstro infiltra-se na sala dos pequeninos que estão a dormir a sesta. Bom, estavam a dormir. À tarde vamos ao ginásio fazer um pouco de exercício. É tão giro saltar em cima do monstro. E o dia acaba com a aula de pintura. Temos o nosso melhor modelo. O monstro muda de cor e é tão divertido. Cuidado que ainda se põe vermelho. Agora vêm buscar-nos. Está na hora de dizer adeus. Foi um grande dia. Adeus, Teresa. Até amanhã. Isto da escola não é nada mau. Voltamos amanhã. Ai, não sei. Acho que tenho febre. E assim acaba a história do nosso divertido monstro, que afinal, esta novidade da escola, não é? Ele estava tão preocupado com o que é que tinha que levar
se tinha que levar repelentes e afins, podia ser uma selva cheia de animais selvagens, afinal até é uma coisa bem divertida. E esta é uma história fabulosa para contar, principalmente aos mais pequeninos, como podem ver, isto é uma entrada, isto é mais uma sala de jardim de infância, não é? Por isso é uma história muito divertida e todos eles gostam desta personagem do monstro, que eles às vezes também se vão identificando, não é? Conforme eles vão estando com os seus anseios e medos, vão tendo assim algumas características parecidas com ele, não é? Tanto podem estar a refilar, como podem estar zangados, como podem estar com aqueles coraçõezinhos todos muito contentes. Por isso, minhas caras... O Monstro das Cores permite-nos fazer centenas de coisas diferentes, seja na escola, seja em casa. Se procurarem, se googlarem, como as crianças dizem, Monstro das Cores, atividades, vou encontrar várias coisas. E esta história fez-me lembrar uma outra história que nós trabalhamos em contexto escolar, e eu até ia perguntar se a menina de 8 anos ainda aí estiver, que eu não quero identificá-la. É para ti. Perguntar-lhe, vamos arriscar tudo, é em direto, vamos lá arriscar. Então, posso fazer uma pergunta? É muito difícil dizer isto sem dizer o teu nome. Pensa num medo que tu tenhas, um medo assim grandinho. Se tiver a ver com a escola, melhor. Se não tiveres nenhum medo na escola, pensa noutro. Não precisas dizer, pensa só. Já pensaste? Ok. Se o teu medo... Se o teu medo fosse um animal, que animal é que ele poderia ser? Pensa lá um bocadinho. Eu diria mais chita. Uma chita. Porquê? Consegues dizer-me porquê que seria uma chita? Bem, é carnívora, tem dentes afiados e mete medo. Ok. E Ficou rápido. que outra característica é que tem a chita? Corre muito rápido. E mais? Não tem coisas boas, a chita? Por mim, não. Não tem um pelo fofinho? Tem, só que não me deixa mexer nele. Acho que tu foste dela, não é? Sem nos dar para aí umas 24 a rainha delas. Então, é carnívora. É rápida ou é lenta? Muito rápida. Muito rápida. O teu medo, esse medo que tu pensaste, é um medo que aparece muito rápido? Aparece rápido e desaparece rápido, ou não? Não escolheste a chita por ser rápida a aparecer e a desaparecer? Não, eu escolhi mais a chita. Escolhi a chita como quem diz o leão ou os Por ser o animais quê? carnívoros. Feroz? Por ser feroz, forte? Sim, como os outros carnívoros, e isso mete-me um pouco de medo. Ok. Então, quando sentimos que... Obrigada. Não vou dizer o nome. Estas coisas de assegurar a privacidade das pessoas é assim. Muito obrigada, meu amor. O que é que eu queria com este exemplo demonstrar? Se achamos que a nossa criança tem maturidade para fazer este comparativo, ou seja, se ela tem dificuldade de falar nela própria, mas consegue muito bem metaforizar e dizer que o seu medo é... Quem diz um animal, diz um objeto, diz qualquer outra coisa, ok? A criança pode nos dizer, por isso é que eu perguntei se tinha a ver com a velocidade com que aparece ou desaparece. Não, se calhar tinha mais a ver com a intensidade e com o ser feroz e forte. Nós também percebemos pelo diálogo com a criança se ela ainda não tem maturidade emocional para perceber o que nós lhe estamos a perguntar ou não. Isto é só uma forma que tinha aqui registada e que me lembrei com esta história, que podemos também utilizar para trabalhar o medo. Outra questão que eu acho importante abordar e que a Vânia tocou também, tem a ver com onde é que se sente o medo. Quando tu estás com medo, onde é que tu sentes o medo? No teu corpo? Mais no coração e na cabeça. O que é que acontece no teu coração? Consegues descrever? Mais ou menos quando fica apavorada, uma coisa começa a bater depressa às vezes. Sim. Pelo menos é o que eu sinto, mas ela anda devagar, só que a minha cabeça faz. E eu penso.
E a cabeça anda à mesma velocidade do coração? Depois eu começo a imaginar a pior coisa desse medo e Aham, ok. e Então, fico aí super assustada. podes jogar um jogo com a mamãe, que é um medo mentiroso ou é um medo verdadeiro? Lembras-te deste jogo? Ok. Sim, Porque nós podemos ver se o nosso medo é verdadeiro, se há qualquer coisa que nos pode realmente fazer mal, e aí o medo ainda bem que existe porque está a proteger-nos, ou se é algo fruto da nossa, imaginação. nem mais. Portanto, podemos jogar o jogo do medo verdadeiro ou medo mentiroso, que geralmente associado ao regresso à escola é um medo verdadeiro, mas depois podemos tentar perceber onde é que esse medo se faz sentir. E isto para quê? Para darmos ferramentas e lembrarmos que as ferramentas estão dentro de nós e onde quer que estejamos, podemos utilizar ferramentas para acalmar essas partes do corpo. Tu sabes como é que podes acalmar o teu coração? Às vezes respiro fundo e quando ficou assim dramática, a coisa passa de péssimo a super péssimo, muito mais. Super, super. Muito Não, bem. eu não me contenho, às vezes tenho que ir para o outro lado, ou às vezes quando vejo Ir para o outro lado, um lado onde te sintas mais segura. segura, calma, ok. Pronto, portanto, eu não preciso de explicar nada, porque temos aqui uma mestre com 8 anos. Isto só para dizer que, quando falamos dos medos, não temos que perguntar só, mas tens medo de quê? Podemos ir à volta, podemos metaforizar, podemos fazer o jogo tentar perceber se é um medo verdadeiro ou não, e depois sempre terminar com há uma saída para isso, ou seja, não ficamos ali mergulhados no medo, não é? Apontamos saídas, e as saídas são onde é que tu sentes o medo, como é que nós podemos fazer para, quando tu sentes isso, aliviares essa parte do teu corpo. E depois dizemos medo, medinho. Vai Vais ficar ficar. bem fininho. Pois é. É isso mesmo. Então vamos para a próxima história. Que nem de propósito a nossa história tem aqui o nosso medo figurado aqui nesta pequena figura branca, e vamos ver se corresponde aqui ao medo da nossa participante, não é? Ver se ele vai ficar também fininho. Sim? Esta história é muito gira, esta história é escrita e ilustrada por uma autora que se chama Francesca Sana. Nós já apresentamos cá um livro dela nas nossas conversas que contam, quando estávamos a falar sobre refugiados. E esta história também é editada pela Fábula, e vamos ver quais são os medos desta nossa amiga que está aqui. Eu sempre tive um segredo, um amigo pequenino chamado medo. O medo sempre tomou conta de mim e me protegeu. Juntos, explorávamos coisas novas e apoiávamos um no outro. Mas desde que viemos para este país, o medo deixou de ser assim tão pequenino. E todos os dias cresce mais um bocadinho. Eu tenho vontade de sair e explorar o meu novo bairro, mas o medo recusa-se a arredar pé. E quando chega a hora de ir para a escola, o medo não quer que eu vá. O medo odeia a minha escola nova. E quando a professora diz mal o meu nome, o medo fica muito zangado, apesar de eu saber que não foi por querer. Durante o intervalo, o medo guarda-me só para si. Eu não entendo ninguém e ninguém me entende a mim. No fim das aulas, o medo tem pressa de ir para casa. E ao jantar, come que se farta. À noite, no meu quarto novo,
O medo sonha tão alto que não me deixa dormir. A cada dia que passa, sinto-me mais sozinha. O medo diz que é porque ninguém gosta de mim. Tudo bem, eu também não gosto de estar aqui. Mas que estranho. Um menino da minha turma quer mostrar-me uma coisa. E daí a nada começamos a desenhar e a pintar juntos. No intervalo, quero ir lá para fora brincar com ele. Andamos a correr pelo recreio e quando de repente um cão nos ladra do outro lado do gradeamento. Ai, grita o menino e esconde-se muito depressa atrás de uma coisa esquisita e pequenina. Ele também tem um medo secreto, como eu. Pensava que só eu é que tinha um. De dia para dia, o medo vai ficando mais pequenino. E a escola já não é tão difícil. Ainda não consigo perceber tudo, mas comecei a reparar que os outros também têm os seus medos. E de vez em quando, brincamos todos juntos. E como podem ver, então, aqui o nosso querido medo se apresenta aqui nesta forma. Não é só desta menina. E à medida que ela vai percebendo as coisas e ganhando mais confiança, este medo não vai ficando mais fininho, não é? Mas vai ficando mais pequenino. E afinal, cada um de nós tem um medo que anda sempre connosco, não é? Gostaram da história? Fica aqui mais uma sugestão, a nossa última, pelo menos aqui contada, depois daremos sempre mais algumas sugestões sobre este tema. Espero que tenham gostado das nossas histórias. Aqui acrescentaria só, tal como todos temos um medo, até o cão tinha ali o seu medo representado, é uma boa altura para partilharmos também com os nossos filhos os nossos medos quando tínhamos a idade deles, não é? Quando estávamos na escola, colocarmos ao mesmo nível, com o mesmo valor da criança e partilharmos exatamente aquilo que nos lembramos sentir. E se não nos lembrarmos, porque a nossa criança está assim um bocado adormecida ou metida na gaveta, partilhamos os medos de agora. Precisamente para, como esta história tão bem ilustra, demonstrar que o medo é algo natural, é uma emoção natural que todos nós vivenciamos. Temos ou devemos escolher a melhor forma de o atravessar, porque a forma como eu venço os meus medos não será a forma como a Vânia vence os medos dela. Mas se todos partilharmos, não é? E se houver espaço, agora aqui também uma ponte para a escola, eu não sei se está alguém desse lado, que seja educador ou professor, mas se criarmos, eu já vou falar aqui de um conjunto de histórias, em que uma delas é precisamente sobre o regresso à escola, e a professora dá espaço, num momento de partilha, para quem quiser dizer como é que se sente naquele dia, se manifestar, mas ela não pergunta como é que se sentem hoje, sendo o primeiro dia de aulas, ela pergunta quem tem medo, quem sente medo no dia de hoje por regressar à escola ou por chegar à escola, levanta o dedo. E quem está contente, levanta o dedo. E quem está contente e com medo. E vai explorando até todos se reverem, porque não só ganham coragem de dizer, como veem os seus pares fazerem o mesmo. Portanto, isto em contexto escolar é fundamental, não é? Não é só em casa que este trabalho se faz. E estas histórias podem estar em casa e podem ir para a sala de aula também. E gostaríamos imenso que fizessem parte do início do ano letivo, que rompesse um bocadinho o padrão normal, não é? Do que é o início do ano letivo e que houvesse mais momentos destes. Então, depois destas 3 histórias, e mais haveriam, porque a Maria e a João
é assim um tesouro enorme que esconde uma panóplia de livros que dá vontade de levar todos para casa. Deixamos outras sugestões que ainda vamos a tempo, penso eu. Uma delas já falámos. Contactem os professores. Eu sei que agora é muito difícil chegar à escola, chegar aos professores. Parece que se ergueram muros, mas cabe-nos a nós tentar não derrubá-los, mas pulá-los gentilmente e elegantemente, digamos assim. Envolver as crianças nas decisões, e aqui não é só na compra do material escolar, não é só escolher o caderno, é também que atividades é que ela quer fazer este ano e ouvi-la, não é tanto aquilo que nos dá jeito, mas ouvi-la, porque muitas das vezes ela diz que não quer fazer nada e nós se calhar temos que aceitar e perceber porque é que ela nos está a dizer que não quer fazer nada. Procurar informação, lá está, vou partilhar também aqui a minha experiência. Eu estava curiosíssima sobre o que é que ia ser o espaço de recreio, se iam haver bolhas, se não iam haver bolhas. Então, muito elegantemente, tinha que ir à secretaria e levei o meu filho comigo. E depois tive que ir à casa de banho. Conseguimos descobrir o outro lado da escola. E assim vimos os campos, imaginámos, será que é aqui que vais brincar? Será que é ali? Não estou a dizer para invadirmos todas as escolas, estou a dizer que podem existir formas de nos tentarmos aproximar e saber um bocadinho mais sobre o ambiente da criança. Porque nós às vezes também satisfazemos-nos com o que é, não é? Não é satisfazemos, é aceitamos, agora é assim. Não estou a dizer que temos que nos revoltar, mas há formas de conseguirmos perceber o que é que vai ser o ambiente da criança. E comunicar passa por uma delas. Então, os nossos post-its habituais. Não esquecer que a família não é um elemento acessório ao percurso escolar. Na realidade, a escola devia ser uma comunidade educativa que se alarga à família, não é? À família e não só, à comunidade envolvente também. E deve-se fazer ouvir. Se sentir desconfortável com este processo, pode entrar em contacto com a escola, pode tentar perceber quem é o coordenador pedagógico, pode falar com o diretor da escola, perguntar e mostrar interesse, acho que nunca será mal visto. O bem-estar da criança deve estar em primeiro lugar, portanto, às vezes quando nós nos deixamos sobrepor por tanta burocracia e receios e outras coisas, parece que o bem-estar do nosso filho ficou lá em baixo, não é? Não é a prioridade número 1. Eu sei que também existe o outro extremo, mas vamos tentar estar a meio da tabela. Lembrar ainda que o início do ano letivo é o início de uma nova rotina, seja para quem já conhece a escola ou para quem vai de novo. E ir comunicando diariamente, agora vêem-se nas redes sociais uma chuva de ideias de como é que podemos perguntar à nossa criança como é que lhe correu o dia sem ser, então, o que é que aprendeste hoje? Então, como foi o dia? 100 formas diferentes, agora há publicações que são 100 formas diferentes de perguntar ao seu filho como correu o dia. Dediquem algum tempo, porque há formas muito interessantes, e ouçam a criança. Temos pouco tempo para estar com elas, é verdade, nesta rotina louca que se instala, não é? Que deixamos que se instale também, mas deixem-nos falar. Ainda temos aqui, não desvalorize as suas inseguranças. Nós falamos sempre nesta parte, a Vânia até costuma aprofundar um bocadinho isto, porque muitas das vezes ouve-se, em contexto de sala de aula, mas também na rua, estás a chorar porquê? Não chores. Ou um menino bonito ou uma menina bonita não choram, ou temos 1000 exemplos para dar, não é? E agora medo da escola. Isso é não valorizar o que a criança está a sentir. E esse é talvez o maior erro que nós podemos fazer na relação com os nossos filhos. E passamos para as sugestões da Maria João e nós depois temos uma também final. Então, como eu tinha dito, isto, para além das histórias em que nós apresentamos aqui, há sempre um manancial de sugestões que nós podemos apresentar. Escolhemos estas 4, sendo que as 2 primeiras, o Pedro vai à escola
e a Matilde vai para o Jardim de Infância, é se calhar histórias dedicadas aos mais pequeninos que estão a entrar pela primeira vez no Jardim de Infância e de uma forma muito simbólica. São histórias que podem ser utilizadas nestas mudanças de ciclos, não é? E nestas novidades em que as nossas crianças vão pela primeira vez para estes espaços que às vezes as podem deixar um bocadinho mais assustadas. Podem ser sempre um bom recurso, e nós reforçamos sempre aqui, aliás, uma das mensagens que nós queremos passar com estas conversas que contam é mesmo isso, é os livros serem utilizados como uma ferramenta e que muito facilmente nós conseguimos ter à mão, e elas estão disponíveis na biblioteca, para dar o mote, para falarmos com as nossas crianças sobre estes temas que nós vamos apresentando. Então, para as crianças mais pequenas, temos então o Pedro vai à escola e a Matilde vai para o Jardim de Infância, e já noutra fase, já mais para as nossas crianças que vão para a escola primária, temos estes 2 livros, o primeiro dia de escola, e a Clara, eu não consigo ver muito bem aqui este título, e para a escola nem pensar, ou seja, temos aqui uma menina com muita personalidade, que vai encontrar aqui uma pequena Joaninha, que será a sua voz de consciência, que a vai motivar para o que é esta nova etapa da vida dela. No caso do primeiro dia de escola, isto é uma história contada em 3 gerações, avós, pais e filhos, cada um com a sua experiência diferente, em gerações diferentes, em alturas da vida diferentes, do que foi o seu primeiro dia de escola. Ficam aqui as nossas sugestões, espero que usem e abusem destes recursos que nós vamos dando aqui a conhecer, e fica sempre aqui também o desafio, se tiverem também vocês sugestões sobre estes temas, podem mandar para nós, para a biblioteca, se quiserem ver algum livro que vocês conheçam sobre determinados temas que nós vamos falando aqui, se tiverem alguma sugestão que não seja aqui apresentada ou que vocês gostassem de ver na coleção da vossa biblioteca, nós estamos sempre abertos a sugestões, que depois vocês podem vir aqui requisitar neste novo espaço que nós estamos. Hoje nós estamos a fazer a sessão neste novo espaço provisório da Biblioteca Municipal, que fica aqui perto da Igreja Matriz Nova, e deixo já o convite, porque nós também temos que fazer esta promoção e aproveitar estes canais e estas redes, fazer promoção para que nos venham visitar. O espaço é pequenino, mas é acolhedor, e nós temos aqui, não deixamos de ter aqui uma boa coleção e boas sugestões de leituras para vocês, com este tema ou com todos os temas que vocês possam imaginar. Fica o convite, ficam as sugestões, e deixo então o encerramento com as colegas da EDUPA. Então, nós não queremos perder a oportunidade de falar aqui num outro recurso que também tem histórias, e por acaso tem uma história sobre o regresso à escola, que não se chama Regresso à Escola, chama-se O Teu Mapa Mundo, que é uma agenda que a EDUPA vai lançar e que está na reta final de uma campanha de angariação de fundos para a sua produção. Esta agenda tem esta bonita capa e conta com 12 histórias, que no fundo são 12 temas para a criança ingressar numa viagem de descoberta de si e descoberta do outro. Claro que as histórias têm um alinhamento, não é? Começa precisamente pela questão do autoconceito de quem é a criança. É uma agenda sem data, portanto pode ser adquirida em qualquer fase do ano e usada a partir de qualquer mês, porque tem campo para colocar a data. Cada tema tem 15 páginas, 15 páginas onde há atividades para fazer diariamente, espaço para escrever e, no fim desse tema, uma atividade diferente, mais criativa, que convida mais à parte de expressões, não é? Do que propriamente só o escrever. O fim de cada tema tem também uma frase ilustrada, que no fundo é uma frase motivacional para a criança. A ideia é a criança colorir, destacar essa frase e, por exemplo, pode ser o tal objeto securizante, levar no caderno para se lembrar disso. Por exemplo, há um tema que é Tu és capaz, que tem uma frase
lindíssima que eu não vou revelar, e uma ilustração mais bonita ainda que eu não vou revelar, e que pode ser colorida e colocada no caderno, ou no quarto, ou o que for. São 348 atividades, é muito amor, muito carinho e ilustrações muito bonitas que nós queremos fazer chegar ao maior número de pessoas. Portanto, se quiserem espreitar, o site é este, ppl.pt/causas/edupa. Eu vou deixar aqui no bate-papo e também vou deixar nos comentários na publicação, e espero que espreitem. Há um vídeo explicativo do que é a agenda, agora até já revelámos o interior, um bocadinho do interior da agenda, para terem uma noção do que são as ilustrações, e pedimos este momento de divulgação. Falámos aqui em equipa e achamos que, estando a 7 dias ou 6 dias do fim da campanha, fazia sentido falar. Terminamos contentes por estarmos aqui juntas, mas se quiserem, quem está desse lado, pelo menos que seja de Famalicão, estar aqui na próxima sessão, ainda ficaremos mais contentes. E terminamos a dizer que a escola deve ser um lugar para todas as crianças, não baseado na ideia de que são todas iguais, não é? Que é o que mais se ouve, mas precisamente na ideia contrária, de que todas elas são diferentes. Obrigada pela vossa presença e até à próxima sessão. Revelamos a próxima sessão? Sim, acho que podemos revelar. E a data? A data é que se calhar ainda vamos estudar. Okay. Deixamos aqui já agora essa informação. Esta rúbrica, podemos dizer assim, ou este projeto, estava planeado ser todas as segundas, sextas-feiras do mês. Este teve que ser adiado, e ainda bem, porque coincidia com o início do ano letivo. Nós vemos que este horário e este dia da semana não deve ser o melhor, pelo menos para estar em direto, porque tal como tivemos uma criança a participar, nós gostaríamos de ter mais famílias e mais crianças a participarem também. E está em cima da mesa o ponderar qual é que será o melhor dia e o melhor horário. Se nos quiserem deixar nos comentários, seria uma ótima oportunidade. Se nos quiserem deixar nos comentários que dia e que horário é que acham que é plausível, deixem, por favor, para nós avaliarmos se podemos aqui estar. Ok? Sim? Sim. Sim. Só então em encontro ao próximo tema. Nós ainda não temos data, mas já temos tema. Nós vamos falar sobre o bullying, ainda nesta questão do regresso à escola. Este tema que infelizmente tem que ser falado, não é? E que as nossas crianças vão sendo às vezes sujeitas a este tipo de situação. Por isso o próximo tema será o bullying, associado ao regresso à escola, e traremos de certeza histórias bastante interessantes, aqui se calhar já com uma faixa etária já mais alargada, porque infelizmente este tema é muito transversal às várias idades, não é? Desde dos mais pequeninos até aos mais crescidos. Vamos tentar trazer sugestões para as diferentes idades e vamos estando atento às redes sociais, tanto da Edupa como da Biblioteca Municipal, porque vamos depois, conforme os vossos comentários, ou então mesmo uma decisão nossa, tentar ver aqui um novo dia, um novo horário, e depois uma nova data que depois divulgaremos com tempo, para que vocês possam inscrever, ou então, preferencialmente, que estejam aqui connosco presentes. Por isso, desejo a todos um bom fim de semana e obrigada por estarem aqui. Até uma próxima. Obrigada. Adeus, boa noite a todos. Adeus, bom fim de semana. Cheguei tarde, mas cheguei. Grande Paula, assim aqui é. Obrigada. Um beijinho muito grande, bom fim de semana e até Obrigada, à próxima. obrigada. Beijinhos.